Oi, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre os carboidratos, tá? O carboidrato ou os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes que a gente tem na Terra. Então, exemplos, né, bem claros dos carboidratos é açúcar comum ou também um amido. E é a base da dieta na maior parte do mundo. E a gente sabe que a oxidação de carboidrato é a principal via de fornecimento de energia que a gente tem. Ou seja, é a partir dos carboidratos, né, e de alimentos que são fonte de carboidratos em que a gente tem um fornecimento de energia ótimo aí para a gente poder realizar as atividades do dia a dia. E eu posso classificar esses carboidratos principalmente em três. Nos monossacarídeos, que como o próprio nome diz, né, de mono está relacionado com carboidratos de apenas uma unidade. Nós temos os oligossacarídeos, que são aqueles carboidratos de 2 a 20 unidades. E os disacarídeos, né, que são aqueles carboidratos com duas moléculas, estão incluídos aqui nos oligossacarídeos. E nós também temos os polissacarídeos, que são aquelas moléculas grandes de carboidrato, com mais de 20 unidades. Então, estratificando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais cada uma dessas classificações, os monossacarídeos são os mais simples dos carboidratos. E a gente tem como exemplo a glicose, a frutose e a galactose, tá? E eles são basicamente formados por 6 carbonos e 5 grupos hidroxilas. Então, aqui do lado, né, a gente consegue ver uma molécula de glicose e aqui uma molécula de frutose, tá? Só para exemplificar para vocês. Nós temos também os disacarídeos, que eu vou detalhar um pouquinho melhor aqui nessa apresentação, que eles são formados por 2 monossacarídeos e eles são unidos por uma ligação glicosídica. E é quando o grupo hidroxila, que é esse OH aqui, ele reage com um carbono de outro. E a gente tem como exemplos, né, desses disacarídeos a maltose, a lactose e a sacarose, tá? E aqui do lado, né, só tem alguns exemplos da formação da maltose. Aqui, a maltose, né, a gente é uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. E aí a gente tem, né, essa condensação que gera a maltose, e quando a maltose ela é quebrada, né, quando acontece a hidrólise, ela origina esses 2 monossacarídeos. Então, a maltose, ela é formada por glicose mais glicose. A lactose, que é o carboidrato que a gente encontra no leite, ele é formado por glicose e galactose. E a sacarose, que é principalmente o açúcar de mesa que a gente tem, ele é formado por glicose e mais frutose. E por último, né, mostrando para vocês, nós temos os polissacarídeos, também chamados de glicanos. Então, são moléculas, né, igual esse exemplo aqui embaixo, bem grandes de carboidratos. E alguns exemplos, né, desses carboidratos que nós temos, que são polissacarídeos, é o glicogênio, que é a glicose, né, que está armazenada lá no nosso músculo esquelético, e também o amido. E quando a gente pensa, né, em carboidratos, tem uma doença, né, que está muito relacionada com o metabolismo da glicose. E essa doença é a diabetes mellitus. Você já ouviu falar? E aí, principalmente, né, a diabetes mellitus tipo 1, a diabetes mellitus tipo 2 e a diabetes gestacional. Essa doença, né, ela tá relacionada com altos níveis de glicose no sangue. E quando a gente faz aquele exame de sangue, né, nos laboratórios, é aquele resultado da glicemia, que quer dizer quantidade de glicose no seu sangue. E quando a gente não trata o aumento dessa glicose no nosso sangue, a gente pode, né, desenvolver insuficiência renal, algumas doenças cardiovasculares, cegueira também e uma cicatrização debilitada. Então você já observou, não sei se você já conhece alguém que teve a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que começou, né, por causa dela
teve um problema num dedo, por exemplo, e aí com o tempo essa cicatrização foi tendo mais problema, mais complicações e a pessoa teve que ir amputando, né, o membro, né? Pode acontecer, não é tão incomum assim. Também tem relação com a cegueira, pessoas com diabetes mellitus não tratadas, né? Pode desenvolver cegueira e essas outras doenças. E além da glicemia, né, como o exame de sangue, nós também temos a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, na verdade, a hemoglobina, né, ela é uma proteína que carrega o oxigênio dos eritrócitos. Eritrócitos são glóbulos vermelhos ou hemácias, tá? São tudo o mesmo nome, são sinônimos, tá? E essa hemoglobina glicada, ela reflete a concentração da glicose sanguínea mediante o período de vida desses glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos vivem lá no nosso corpo mais ou menos 120 dias. Então, às vezes, quando, né, o diabético vai fazer o exame de sangue, ele fala assim: ah, não, então ontem, né, eu vou comer direitinho porque a minha glicose vai estar melhor amanhã quando eu fazer o exame de sangue. Só que nós temos esse exame da hemoglobina glicada que não deixa a gente mentir, né? Não deixa mascarar esse efeito da glicemia, porque a hemoglobina glicada consegue observar, né, esse histórico da glicose, então ele é bem importante para o tratamento, né, e para o acompanhamento da diabetes. Então, a aula de carboidrato, né, mais detalhada é essa. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato, tá?